Festa vermelha e branca, garantido é o campeão do Festival Folclórico de 2011. Em Parintins e em Manaus, torcedores vibram com a 28ª vitória do Boi do Coração. E na edição de hoje você também vai ver: família promete processar o Estado por negligência médica. Prazo termina amanhã, mas ainda não há previsão para a chegada de novos ônibus. E na estreia da série Fé e Festival, a história do Santo Casamenteiro. Hoje é segunda-feira, 27 de junho. O Band Cidade começa agora. Boa tarde. O atendimento nas unidades de saúde da capital é alvo de reclamação. Uma família promete até processar o Estado por negligência médica. Acordar cedo para ir ao posto de saúde não garante atendimento. Agora chegou minha vez, em 49 e agora está faltando, está na ficha 37, já acabou o atendimento, assim, o meu médico. Tá demorando bastante, eu peguei a ficha 103 e até agora tá no 36 ainda. Muitas vezes a gente fica esperando que chegar na hora não tem mais vaga. O especialista que a gente está procurando. Com toda a propaganda de um sistema de saúde de qualidade, novos serviços e reformas de hospitais, essas pessoas não parecem estar satisfeitas. A maior reclamação é do péssimo atendimento. Francisco e os irmãos foram vítimas desse atendimento precário. A mãe deles ficou doente e foi encaminhada ao Hospital Adriano Jorge. 12 dias depois, foi transferida para a Fundação Secom, sem nenhuma documentação. Por conta disso, recebeu alta. 2 dias depois, morreu neste SPA do bairro. Na verdade, a minha mãe ela foi tratada como se fosse um energúmeno, né? E o que aconteceu, por causa da negligência de alguns profissionais da saúde, nós estamos pedindo que realmente justiça pela essa falta de atenção, né? E pela falta de estrutura na parte de saúde dos nossos hospitais, no Secom, no Adriano Jorge. Os irmãos não sabem ao certo qual era a doença da mãe. O diagnóstico do hospital ainda não foi liberado. Hoje o resultado, não sei nem por onde anda. Minha irmã já esteve lá, e ficou enrolando, dizendo que não saiu. Não ter respostas e nenhum laudo da doença revolta a família, que pensa em entrar com uma ação contra o Estado. A família está pretendendo entrar com um processo na justiça contra o Estado, né? Porque a gente até prevê algumas situações assim contra as pessoas, né? Nessa questão que estão correndo risco de morte mesmo. E em nota, a Suzane negou todas as acusações da família. Termina amanhã o prazo para a entrega dos novos ônibus que vão assumir o sistema de transporte coletivo em Manaus. Essa foi a segunda data anunciada pela Prefeitura, mas pelo visto, novamente, o prazo deve ser descumprido. O problema foi tema de um protesto realizado agora à tarde. O transporte coletivo na capital com certeza se transformou numa dor de cabeça para todos os usuários. Hoje, quase ninguém anda satisfeito com o transporte coletivo em Manaus. É ficar esperando horas e horas nas paradas, o ônibus quebra pelo meio do caminho, e o usuário cada vez mais vai pagar mais caro, agora que diz que vem mais ônibus aí, e nós estamos sem governante. Não tem governo, não tem prefeito, não tem nada que resolva, está tudo abandonado. No começo do ano, o prefeito Amazoniano Mendes anunciou a licitação para que uma empresa começasse a administrar o transporte coletivo com qualidade na capital. A empresa vencedora teria um prazo até amanhã, 28 de junho, para entregar cerca de 800 novos ônibus para circularem na capital. Porém, faltando apenas um dia, o cenário no trânsito de Manaus não mudou. Eu acho que é mais uma vez uma promessa política apenas, que não vai ser cumprido. É lamentável porque a população está sofrendo, sem ônibus, ônibus velho, ônibus perigosos, né, pelo fato de ter muitos problemas mecânicos, mas nós estamos esperando que ainda faça alguma coisa. Ainda na manifestação desta tarde, a organização do movimento recolheu assinaturas em um documento que será encaminhado à Prefeitura de Manaus. Rômulo de Castro, para o Band Cidade. Neste domingo, a polícia desarticulou uma quadrilha de traficantes de drogas no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital. 5 pessoas foram presas. A repórter Samira Benoliel tem os detalhes.
Carla, é isso mesmo. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, a polícia desarticulou uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus. Depois de denúncias, um carregamento com meio quilo de oxi e de maconha foi apreendido. A droga estava com Júlio César Cascais, de 29 anos. Segundo o delegado responsável pela ação, a droga era do traficante Anderson Pimentel de Souza, também de 29 anos, conhecido como Biba. Para a polícia, ele é considerado como um dos maiores traficantes que distribuíam a droga na região. Mas 4 pessoas foram presas, incluindo um adolescente de 17 anos. Os acusados foram indiciados por tráfico de entorpecentes e devem ser transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aqui em Manaus. Samira Benoliel para o Band Cidade. Propaganda enganosa a vender produtos com data de validade vencida e induzir o consumidor ao erro. São crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor. E para orientar a população, a Delegacia do Consumidor realiza blitz educativas na cidade. Na última sexta-feira, essa dona de casa de 50 anos comprou um celular importado em uma loja no bairro Redenção. A vendedora garantiu que o aparelho, que custou R$ 379, tinha cartão de memória para armazenar fotos e filmagens. Mas, para a surpresa de Dona Maria, que não sabe ler, o tal cartão não estava incluso. Voltei lá sábado de manhã, aí ele disse assim, olha, ninguém não pode fazer troca não e nem cancelar a compra. Induziu o consumidor a erro sobre aquisição de produtos ou serviços. Propaganda enganosa e venda de produtos vencidos é crime, previsto no Código de Defesa do Consumidor. E se for comprovado que aconteceu realmente o crime, eles serão indiciados, podendo até ser presos, né? Vão responder judicialmente um processo. A partir de hoje, até quarta-feira, a Delegacia do Consumidor vai estar realizando blitz educativa em um dos shoppings mais movimentados da capital, na Avenida Djalma Batista. A ideia é fazer com que os consumidores conheçam seus direitos e saibam principalmente a quem recorrer. Por isso que é importante a delegacia e outros órgãos de proteção fazerem sempre atuações nesse sentido, de incentivar o consumidor a procurar seus direitos. Guardar encarte ou panfletos que comprovam a origem do produto ou do serviço anunciado. Manter as embalagens e caixas dos produtos por um tempo, para que em caso de defeito, a loja possa efetuar a troca. Guardar o cupom fiscal, além de anotar o nome e telefone de possíveis testemunhas, caso sofra algum constrangimento. E, por fim, jamais assinar ou autorizar algo sem ler. São algumas dicas para evitar prejuízos, além de garantir seus direitos. A Delegacia do Consumidor funciona dentro da Delegacia Geral da Polícia Civil, na Avenida Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo. Para mais informações, ligue para o telefone 3214-2264 ou 3214-2229. Acho que vai abrir muitos horizontes, né, a respeito de todo esse problema que está ocorrendo. É bom que a gente fica sabendo das coisas, né? A gente é pouco informado e através disso a gente fica sabendo mais um pouco, né? Já sabe onde procurar. Agora já sei onde procurar. As cotas que separam a população por raça estiveram em debate hoje, no Dia do Mestiço, na Assembleia Legislativa do Estado. Você alguma vez já se perguntou qual é a sua etnia? Mestiça. Mestiça. Mestiço. Mestiço é mundialmente, né? A definição de etnias no Brasil ainda causa discussões. O que seria um método para diminuir a desigualdade, como a criação de cotas em universidades e concursos, parece ter criado um problema maior. Saúde, Distrito Especial Indígena, Distrito de Saúde Especial Indígena, Educação Especial Indígena, aposentadoria mais fácil, direitos à maternidade. E isso é complicado, porque numa sociedade miscigenada, isso acaba beneficiando uma minoria. Dados do IBGE registram que o Brasil tem 52% de mestiços, ou seja, misturas. Não dá para definir nesse grupo quem é mais índio, mais negro ou mais branco.
todos se consideram pardos. É nisso que acredita o movimento Miscigenação, criado em vários estados. Eles lutam pela extinção de cotas e classificações. O governo federal, principalmente, que está implantando a questão das cotas, onde vai ser julgado agora no Supremo, agora em agosto, e nós estamos com amigos cures contra as cotas sociais. A gente quer que o governo possa implementar realmente o artigo 5º da Constituição, onde diz que todos são iguais perante a lei. O que a Assembleia do Amazonas está fazendo neste momento é reconhecendo isso, reconhecendo essa mistura que compõe o nosso país, não é? E se a gente fala tanto em democracia, não dá para falar de democracia sem respeitar aqueles e aquelas que de alguma forma contribuíram para a formação do nosso povo. Hoje, dia em que se comemora o Dia dos Mestiços, para esta antropóloga do Rio de Janeiro, é dia de repensar algumas classificações e medidas. Para ela, a lei já existe, de igualdade e direitos a todos os brasileiros, sem classificações de grupos. Essa ideia das políticas públicas baseadas na raça deveria ser repensada, porque ela produz a separação do povo brasileiro e não a união de todos nós com um ideal comum, que é o ideal da universalidade do cidadão. E no próximo bloco, garantido campeão, confira a apuração dos votos e a festa vermelha e branca na Ilha Tupinambarana. E a seguir, no Band Cidade.